Olá, boa tarde. Um avião da Força Aérea Brasileira está na base aérea de Manaus desde a noite desta terça-feira, aguardando liberação da Colômbia para fazer o traslado dos corpos das vítimas do acidente com a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal deu início ao recolhimento das digitais das vítimas para reconhecimento dos corpos que serão embalsamados em Medellín, na Colômbia, antes de serem levados para Chapecó, no interior de Santa Catarina, onde o funeral já está sendo preparado. Mas ainda não há uma previsão exata para a decolagem da aeronave aqui de Manaus. A aeronave C-130 Hércules chegou por volta das 8 horas da noite de ontem na base aérea de Manaus. O avião cargueiro trouxe apenas a tripulação, cerca de 10 militares que vão seguir viagem até Medellín, na Colômbia. Um segundo avião do mesmo modelo também já está em Manaus para reforçar a missão, caso seja necessário. Uma terceira aeronave saiu ontem mesmo do Rio de Janeiro em direção à Colômbia, levando familiares e autoridades brasileiras para o local do acidente. Entre eles, investigadores da Aeronáutica Brasileira que vão auxiliar as autoridades colombianas. De acordo com o comandante do 7º Comando Aéreo Regional, a base aérea de Manaus foi escolhida estrategicamente por ficar próximo à fronteira com a Colômbia. As duas aeronaves foram abastecidas e aguardam ordem para decolar. E a permanência de uma aeronave nossa no exterior requer alguns outros cuidados, inclusive para a própria segurança da aeronave. Ela fica aqui em Manaus e permanece lá apenas o tempo necessário para embarcar os nossos passageiros, os corpos dos nossos atletas e, enfim, dos brasileiros que lá se acidentaram. As aeronaves têm capacidade para transportar até 20 toneladas. Na tragédia, 71 pessoas morreram, entre dirigentes, jogadores, jornalistas e tripulantes. 6 sobreviventes seguem internados. O acidente aéreo na Colômbia é considerado o maior da história envolvendo uma delegação de futebol. E um dia após a maior tragédia aérea do futebol brasileiro, a comoção ainda é muito grande entre os brasileiros que passaram a compartilhar um luto coletivo. No Amazonas, representantes do futebol local também guardam lembranças dos momentos de convivência com os colegas de profissão durante a atuação em outros times. Esta manhã, participantes de um seminário internacional das Forças Armadas em Manaus dedicou 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente que deixou 71 mortos na Colômbia. Então, acho que todo torcedor amazonense e os dirigentes também do nosso futebol se espelham um pouco aonde querem chegar olhando para a Chapecoense. Um clube estruturado, com bom planejamento, trabalhando sério e chegando aí na principal divisão do Brasil e se destacando. Mas em meio à tristeza, as demonstrações de solidariedade, as boas lembranças e as conquistas do time agora enchem de orgulho não só os torcedores da Chape, mas também de todos os clubes, agora unidos em um só. O bom desempenho da equipe catarinense nos últimos anos conquistou a admiração de torcedores em todo o Brasil, como o amazonense Diego, que passou a acompanhar de perto cada vitória do time catarinense, que escreveu parte de sua história aqui no Amazonas. Na partida contra o Princesa dos Solimões, em abril deste ano pela Copa do Brasil, a Chapecoense venceu por 2-1 e consagrou a classificação no jogo de volta disputado na cidade de Chapecó. Muito triste quando você vê uma equipe que vem de anos sendo formulada, vem de anos sendo organizada e quando no seu maior auge acontece o que aconteceu. A tragédia que vitimou quase todo o elenco da Chapecoense na madrugada da última terça-feira deixou o mundo do futebol em luto. O acidente também atingiu em cheio um ex-jogador do futebol amazonense, o Nando, ex-São Raimundo, Holanda, Rio Negro, Faixa Clube e Princesa dos Solimões, time que ele encerrou a carreira este ano, fazendo o último jogo, inclusive, com a própria Chapecoense pela Copa do Brasil. O vínculo do Nando com a Chapecoense era muito maior, ele era amigo pessoal do goleiro Danilo e do técnico Caio Júnior.
O Caio Júnior pegava a minha filha no colo. A Alessandra hoje ela completou 13 anos, foi no período que a gente estava lá. Minha filha tinha 4 meses. O Caio Júnior, Danilo pegava minha filha no colo. Então isso a gente forma, cada elenco a gente forma uma família. Então, poxa, imagine você trabalhando junto com eles durante quase 6 meses, que foi o primeiro semestre de 2004, que foi o Campeonato Estadual Paranaense de 2004. Então, para mim, eu fiquei muito triste, né, abalado. Essas fotos, agora eternizadas, mostram o último encontro entre o goleiro Danilo da Chape e o ex-jogador amazonense. O mordomo lá, que é o Máscara, chegou, Nando, o diretor da Chapecoense está te chamando. Aí, quando eu fui lá, ele falou, oba, rapaz, o Danilo quer falar com você. Para mim foi um motivo de orgulho, né? E eu fui lá, conversei com ele, levou a camisa para mim, perguntou pela minha filha. E era justamente essa camisa? Essa camisa aqui. Aí ele me deu, porque cada jogador ele joga com uma, né? E tem mais umas 2, 3 camisas de reserva. Ele pegou, mandou o cara trazer essa camisa para mim, né? E eu guardei. Quando eu cheguei aqui, o meu filho ficou louco por essa camisa e eu dei para ele, pro meu filho Iago. E hoje ele guarda com muito carinho. Eu converso para ele, nós vamos guardar com muito carinho, que é uma lembrança de um grande goleiro, onde tinha um futuro ainda brilhante ainda pela frente. A comoção também foi mundial. No jogo entre Liverpool e Leeds da Inglaterra, o estádio também se calou por 1 minuto. No Brasil, a CBF cancelou a final da Copa do Brasil e adiou a última rodada do Campeonato Brasileiro. No Amazonas, a Federação Amazonense de Futebol decretou luto de 7 dias. Eu que tinha duas pessoas assim que eu convivi, e uma delas já há 25 anos, que é o presidente da Federação Catarinense, o Delfim, e o outro, o Biteco, meio campo da Chapecoense, inúmeras outras personalidades, né, chorando mesmo, sentindo esse acidente que infelizmente, né, impossibilita que muitos, né, realizem os seus sonhos de serem grandes jogadores de futebol. Não vai ser fácil reconstruir o time após o trágico acidente, mas a Chapecoense será sempre lembrada com muito carinho por todos, independente das divergências do futebol. Foi aberto hoje no Centro de Convenções Vasco Vasques o 2º Simpósio Internacional de Operação na Selva, que tem o objetivo de integrar exércitos de nações amigas do Brasil. Trocar experiências, falar de operações que deram certo, das dificuldades que enfrentaram e o que podem melhorar na defesa de nações. Para isto, as Forças Armadas brasileiras e as de países que têm boa relação com o Brasil participam do 2º Simpósio Internacional de Operações na Selva, em Manaus. As Forças Armadas aqui na Amazônia já mantêm o intercâmbio com todos os países que fazem fronteira. E eles estão aqui presentes, mas nós temos aqui países lá da Europa, da Ásia, da América do Norte, nós estamos aí com os Estados Unidos presente aqui, né? Então, vários países. Eles também estão interessados não só em saber da doutrina de operação de selva, de saber também, de ter conhecimento dos equipamentos que são produzidos aqui, equipamentos da indústria de defesa nacional. 14 representantes de Forças Armadas estrangeiras estão na capital. Além deles, a cúpula da Segurança Pública do Amazonas. É importante essa parceria com o Exército, com a grife do Exército Brasileiro, da Marinha, das Forças Armadas como um todo, trazendo países, diversos países aqui para o Amazonas. Além do simpósio de integração com os demais exércitos do mundo afora, aqui também é uma oportunidade de ter acesso a tecnologias, tecnologia de comunicação, de transporte, tecnologia bélica. Mostrar o que temos de bom e que usamos aqui no Brasil e também ter acesso ao que o mundo está produzindo lá fora, que a gente pode daqui a algum tempo implementar aqui no nosso país. E cooperação na área internacional. Nós não podemos só exportar, nós também temos que importar. Então é importante essa união de empresas nacionais com empresas estrangeiras para permitir a sobrevivência dessa indústria de defesa, mesmo no momento que os recursos estão mais reduzidos.
Investimento na defesa do país. Os israelenses trouxeram para o Brasil um dos melhores recursos de monitoramento do mundo. Usado pelo exército da Holanda, de Israel, do Chile e da Bélgica, o Dominator é capaz de gerar comunicação via rádio e imagens, até mesmo noturnas, via satélite de dentro da selva amazônica. É o que temos de mais moderno em tecnologia de monitoramento de guerra. Este é o soldado do futuro, diz o vendedor judeu Alan Rontenberg. E esta é a solução mais eficiente que existe hoje, o Dominator. O Simpósio Internacional de Operações na Selva e o workshop segue até sexta-feira, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Policiais militares participaram de um ato público na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A categoria foi buscar o apoio dos deputados para cobrar promoções e melhores condições de trabalho. A galeria foi tomada pelos policiais militares fora de serviço. O ato público na Assembleia Legislativa foi para cobrar do governo do Estado os direitos da categoria. Esse soldado está há 7 anos na corporação e também se mobiliza pela aplicação do plano de carreira. A Lei 4.044 de 2014, que substituiu a lei anterior, ela prevê, no meu caso de soldado, com 5 anos de polícia, o soldado está apto a ser promovido dentro do quadro de vagas. Posterior a isso, aos 7 anos, previsto por lei, pela essa Lei 4.044 de 2014, o camarada com 7 anos de polícia, ele tinha que ser obrigatoriamente, independente do quadro de vaga, ser promovido a cabo. Mas a situação da minha turma não é a pior, não. Nós temos turmas de 2004, 2005, que estão com 10, 12, 11 anos de polícia, aguardando a promoção, já extrapolado o tempo de promoção. Nesta terça-feira, a Justiça concedeu a garantia de promoção para mais de 2.000 policiais militares do Estado. Mas a segurança pedida pela Associação dos Praças para promoção especial e por antiguidade representa apenas uma parte de todos aqueles que aguardam pela ascensão. Isso é só, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Nós temos mais de 4.800 promoções atrasadas, é um número muito grande de promoções e dentro desse contexto, essas promoções que saíram agora por via judicial somente irão apaziguar o problema mais grave. A Associação de Cabos e Soldados e a Associação dos Subtenentes e Sargentos, Policiais Militares e Bombeiros Militares denunciam outros problemas enfrentados por eles. Nós não temos uma lei de escala. O policial no interior do estado está tirando serviço escravo ainda, ele não tem folga lá. Ele tem que fazer viagens por municípios menores ainda e ali não ganho diária, não ganho nada. Tem diárias aí que nunca foram pagas. Database, que já está há 2 anos que o governo não paga a database, que é para toda a corporação. E também o fardamento para os policiais militares e os bombeiros militares, que hoje tiram do seu próprio salário para comprar o fardamento. As reivindicações, especialmente sobre as promoções, database e fardamento, foram discutidas pelos deputados na tribuna da Assembleia Legislativa. Após a discussão no plenário, os deputados oposicionistas e os parlamentares que presidem a Comissão de Segurança Pública da Assembleia tiveram uma reunião com o líder do governo na casa para entregar a pauta de reivindicações da categoria, que deve ser encaminhada ao governador José Melo. E saímos daqui com uma pauta de 5 itens, que eu, como líder do governo, vou encaminhar ao executivo para que seja analisado e, posteriormente, ainda nessa semana, se possível, chamar as associações para conversar, para buscar o entendimento e tentar avançar em busca de um entendimento pacífico, ordeiro, baseado e fundamentado no diálogo. Presentes na reunião, os representantes das associações vão aguardar a resposta sobre as reivindicações, assim como os deputados que representam a categoria. É muita coisa que a polícia vem sofrendo as perdas no decorrer dos 2 anos. Portanto, eu vejo que o maior pleito hoje, esse movimento criado pelas entidades de classe aqui na Assembleia, é só para garantir o apoio dos parlamentares quanto à questão de recurso financeiro para constar na LOA, para que tenha promoções dos policiais respeitados. Se o governador não apresentar uma solução, a Assembleia Legislativa apresentará uma emenda coletiva
que os deputados já se comprometeram e vamos tirar de dentro do orçamento dinheiro para o pagamento das promoções e vamos direcionar, ainda que o governador não concorde. Uma agência bancária do município de Novo Airão foi invadida por 7 homens fortemente armados na manhã desta quarta-feira. Durante a ação, a quadrilha rendeu 2 seguranças, funcionários e clientes. A polícia chegou no local no momento em que os bandidos tentavam acessar o cofre. Houve troca de tiros. Um policial militar e uma funcionária do banco foram baleados. Os assaltantes conseguiram fugir em um carro roubado na saída da agência e levando alguns reféns que foram liberados na estrada que dá acesso ao município de Manacapuru. Os 2 feridos foram encaminhados ao hospital e não correm risco de morte. Os criminosos seguem foragidos. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Carauari, o tempo fica encoberto, mínima de 26 e máxima de 30 graus. Mesma previsão para Envira, onde a mínima será de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão também é de tempo encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 31 graus. O Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas também aderiu ao projeto Amazônia Conectada. Por meio de um convênio com o Exército, o TRE pretende reduzir custos e agilizar o trabalho da Justiça Eleitoral no interior do estado, principalmente durante as próximas eleições em 2018. O acordo firmado entre o Comando Militar da Amazônia e o Tribunal Regional Eleitoral garante investimentos para a terceira fase do programa Amazônia Conectada, beneficiando os trabalhos do Judiciário. O projeto, iniciado em 2015, prevê a oferta de internet de alta velocidade para diversas cidades do interior por meio de cabos ópticos fluviais. Nós dependemos da aviação, porque nós não estamos interligados a todos esses municípios através de avião, mas nós vamos de avião, de barco, de lancha para alcançar esse município. O juiz muitas vezes se desloca quando há uma linha de exposição. Muitas vezes não tem avião, nós temos que contratar, o custo de avião é muito caro. Então, com essa interligação vai possibilitar que façamos isso tudo virtualmente. Uma decisão que o juiz tem que se deslocar até o município, ele vai poder fazer daqui de Manaus, porque vai ter internet. Nesta fase que liga os municípios de Coari e Manaus, o Amazônia Conectada está orçado em aproximadamente 20 milhões de reais. Durante o encontro, o chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército destacou o trabalho executado em 2016 e ressaltou a importância da parceria. Para 2017, estamos trabalhando para um orçamento na ordem de 70 milhões, onde nós pretendemos chegar de Tefé a Tabatinga e aqui no Rio Negro até Barcelos. O objetivo do Exército é chegar em São Gabriel da Cachoeira, onde nós temos a principal brigada do Exército, São Gabriel, que ela é muito limitada em termos de conectividade e também um custo muito elevado e com bastante problemas de interrupção de serviços. Isso, na verdade, a gente espera que será solucionado em função aqui da tecnologia que nós estamos colocando, tecnologia de comunicação terrestre. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral destaca ainda a importância do projeto nas próximas eleições em 2018, o que vai garantir maior agilidade no processamento das informações, também beneficiando os moradores das regiões mais distantes. Porque a eleição de 2018 vai ser totalmente biométrica. Então, esse projeto ele vai favorecer a justiça eleitoral, porque vai trazer a possibilidade de fazermos uma eleição mais rápida, mais segura, com menos custos, porque cada uma eleição dessa, o que se gasta é em torno de 17, 18 milhões de reais a realização de uma eleição dessa no Amazonas. Para você ter uma ideia, nós gastamos mais de 2 milhões e poucos reais somente para transmitir os dados do último pleito no interior do estado. Imagina, com a internet funcionando, esse custo vai a zero, né? Nós podemos transmitir isso sem custo nenhum. Manaus sofreu mais um apagão no início da tarde de hoje. Uma falha no linhão de Tucuruí afetou todas as zonas da capital. O corte no serviço ocorreu um dia depois da Agência Nacional de Energia Elétrica autorizar um novo aumento da tarifa para o Amazonas, que entra em vigor a partir de amanhã.
Esta empresa fabrica peças hidráulicas para máquinas pesadas. A linha de produção depende 80% de energia elétrica. A interrupção do serviço representa atraso na entrega dos produtos. Como deu a queda de energia, a gente perdeu o torno, perdemos 1 hora de serviço. Aí, como a gente trabalha com embarcações, a gente precisa terminar o serviço para entregar para eles, que eles também têm que sair, tem horário. Ou seja, atrasa tudo. Atrasa tudo. O apagão na capital amazonense ocorreu por volta de 1h30 da tarde e atingiu todas as zonas de Manaus, além dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. A falta de energia causou confusão no trânsito. O blackout na rede elétrica também causou prejuízo no funcionamento da telefonia e da internet. O abastecimento de água também ficou comprometido em vários bairros de Manaus. De acordo com a Eletrobras Amazonas Distribuição, o problema ocorreu no Leão Tucuruí, Manaus, no trecho entre as cidades de Oriximiná, no Pará, e Silves, no Amazonas. Ainda segundo a concessionária, o problema foi detectado pela ONS, Operadora Nacional do Sistema, que informou posteriormente que a energia elétrica estava sendo restabelecida aos poucos na capital amazonense. O apagão acontece no primeiro dia de vigência da nova tarifa de energia elétrica, que ficou quase 22% mais cara. O mesmo problema de hoje ocorreu no dia 23 de outubro, quando foi registrado um apagão geral que deixou a capital amazonense sem energia por pelo menos 2 horas. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você também pode rever nossas reportagens acessando youtube.com/Band Amazonas. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.